Se mandar para qualquer pessoa analisar esse vídeo, o laudo técnico é que o vídeo não teve adulteração. Mas significa que, de fato, eu estou materializando o ectoplasma? Não, é claro que não. Não, lógico que não. Um exemplo que ilustra bem é o clássico, conhecido caso da fotografia das fadas. As meninas recortaram de revistas, fizeram a montagem, fotografaram ali e disseram que a foto era de fadas. Foi analisado, a foto não tem adulteração. Mas significa que o que está fotografado ali são fadas mesmo? O Arthur Conan Doyle acreditou nessas fotos. Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, ele ficou encantado com essas fotos. Inclusive, Não, né? a sua materialização do ectoplasma aí ficou melhor do que a deles aí. Muito melhor, tá doido? Tá doido? Nem se compara a minha. Aliás, o Arthur Conan Doyle era tipo uma ópera da época. Ele acreditava em qualquer coisa, né? Qualquer coisa mesmo. Esse daí acreditar em coach mirim, entendeu? Ele acreditava em tudo, ele era doidão. Bom, a primeira coisa, como eu falei lá no começo, é que essas sessões eram sempre realizadas no escuro. Então tinha que ficar assim totalmente no escuro, porque a luz branca ela tende a queimar o ectoplasma. Como assim queimar o ectoplasma? Mas a pessoa já não morreu? Dá uma olhada nesse detalhe que ele fala sobre a mão do espírito materializado. Vocês observem bem nesta fotografia que a mão tá como que meio descarnada. Não era uma mão precisamente materializada. Era uma mão que ainda estava por se materializar completamente. Era uma mão assim desproporcional. Acontece que esse espírito materializado aí, uma das mãos era como se fosse a mão de um morto, né? Uma mão descarnada. E ali ele comenta que uma das mãos era maior que a outra, tinha uma desproporção. Será que é porque o espírito se materializou errado? Ou será que era porque uma das mãos era uma mão falsa? Fica a dúvida. Fica a dúvida aí. Bom, para entender como que tudo isso acontecia, nós temos que lembrar dos irmãos Davenport. Os irmãos Davenport foram os criadores do gabinete Davenport. Um número no qual eles ficavam totalmente amarrados, imobilizados, dentro de uma caixa bem grande, fechada, tipo um armário, com vários instrumentos musicais. Engraçado que isso tudo é público, né? Os irmãos Davenport não são secretos. Tudo isso é público. Tá aí o cartaz, a história deles, e as pessoas ignoram. As pessoas ignoram que o movimento espiritualista copiou show de mágica. O mentalismo é a prova disso aí, né? O mentalismo nasce nesse gás, tá? Então, ficavam amarrados, vários instrumentos, fechavam tudo, ninguém via, e daqui a pouco os instrumentos começavam a tocar. Aí depois, quando abriam, eles ainda estavam amarrados, o que prova, claro, que os instrumentos foram tocados por espíritos. Claro, uma prova, uma evidência. Muita gente, na época, acreditava que os irmãos Davenport faziam algo sobrenatural. Mas não, eles eram ilusionistas. Esse número evoluiu e ele existe até os dias de hoje, em um número que é conhecido como cabine espírita. E é baseado nesse roteiro que os médiuns apresentavam as materializações de espíritos. O médium era amarrado, né, colocado em uma cela fechada, e essa cela era coberta com uma cortina preta. Parece número de mágica ou não parece? Depois de um tempo, o médium aparecia na frente da cortina. Dá uma olhada como que era. Olha ganhando corda ali, ó.
Igualzinho, olha lá. É. Aí, ó. Viu? Explicar até um nó falso aí que eles fazem. É, mas ela ganhou corda aqui, ó. Aqui, ó. Pra ter margem pra soltar, ó. Viu? Precisa... Aí, Cara, colocou um pano, velho. Você já sabe que vem truque por trás. lógico. Parece muito com mágica, não parece? É claro. A base para esse truque de materialização, assim como para o número dos irmãos Davenport, está em uma categoria específica do ilusionismo, o escapismo, que basicamente consiste, como diz o próprio nome, em escapar de cordas, correntes, caixas, camisas de força. É uma categoria que foi muito popularizada, que ficou muito famosa, porque era a categoria praticada pelo ilusionista mais famoso de todos os tempos, Harry Houdini. Então, sim, usando técnicas de escapismo, o médium se solta, veste a fantasia, vai lá para frente, volta, tira a fantasia, se amarra de novo, e é isso que acontece. Sim, o médium e o espírito nunca são vistos ao mesmo tempo. E mesmo que fosse, claro, poderia ser uma outra pessoa. Inclusive, nesse vídeo, atenção mágico, você que é mágico, que é ilusionista, tá vendo esse vídeo, dá uma olhada, tem a hora que ele faz um movimento falso, mágicos vão entender, dá uma olhada nesse pedaço. E nós já falamos. Pois é bem parecido com isso aqui. No já! 1, 2, 3 e. Cara, eu ia Já! comentar isso Pera, não agora. começa, pera. Eu ia comentar sobre isso agora. Né? É bem parecido. Oh, peraí. E agora, e esse médium aqui que aparece levitando? É fraude também. A Larissa comentou aqui, aquela moça do algodão que o padre Quevedo não conseguiu pegar no flagra. Ainda tem gente que acredita que ela tem poderes e é santa só porque não cobra as consultas. Larissa, vamos lá. Conhece o Bruno, essa moça do algodão? Eu acho que eu já vi. Tá. Então, na verdade, Larissa, o padre Quevedo explicou bem como ela faz, ou pelo menos como ela fez naquele momento, tá? Eu acredito que, obviamente, a técnica que ela usou para fazer a presença do padre Quevedo não é a mesma técnica que ela usa para o público dela, que obviamente é um público muito mais suscetível, né? Então ela mudou a técnica ali, tanto que conseguiu produzir apenas um objeto pequeno. E você sabe, né, que o tamanho do objeto faz diferença na técnica, tá? E outra coisa, eu falei aqui, tá numa outra live, a primeira vez que eu fiz um vídeo, Fernanda, sobre essa mulher do algodão, alguém que diz ser de próximo a ela me telefonou. Nessa época, o meu telefone ainda era mais acessível, me ligou na minha casa e me contou, com as palavras dela, como que ela faz a materialização do algodão. Eu pensei que era nunca outro vi processo ninguém... tava chegando. Hã? Eu pensei que era outro processo tava chegando. Não, e eu nunca vi ninguém falar desse jeito como ela faz. Tá? Segundo ela, é o seguinte, é uma sala assim, né? Aqui é a sala, e aqui aqui tem a bacia dos algodões. Né? Coloca os algodões aqui. Tá? Beleza? Aí todo mundo abre o próprio pacote de algodão, coloca lá, e aí ela vem para cá, traz o pessoal para cá, e vai fazer um culto, uma palestra, com o pessoal aqui. O algodão fica para trás. E aí, segundo ela, em algum momento fecha uma porta, aqui separando onde está o algodão e onde estão as pessoas, e alguém simplesmente troca a bacia toda. E mais uma outra coisa, aqui a Fernanda comentou, só porque ela não cobra, olha, a gente deu uma olhada para visitar o fenômeno, e cada pacote de algodão é R$80. Aí fala, não, ela não cobra a sessão. Gente, tem várias maneiras de você monetizar uma sessão gratuita. Tá? É a lanchonete, é o transporte que você monta a caravana, é roupa que você vende, é remedinho placebo, é livro que você vende, é doação que você ganha. Tem milhares de maneiras de você monetizar um atendimento gratuito. Boa noite, Hipnoflow. Na verdade, eu, para guardar nome, eu sou terrível, tá? Eu guardo o rosto, mas não guardo o nome. É Bruno. Defeitos. Apesar de eu ser professor, eu faço isso com meus alunos. Lembra de mim? Não. Eu também tenho esse problema também.
Eu também Eu faço isso, fica mais fácil. Ô, professor, lembra de mim? Eu lembro, claro. E do meu nome? Não. Sei bem seu quem é, nome Celso. Eu sou professor também. é professor. Não, nome para mim também é foda. E assim, as pessoas lembram de mim, né? Porque eu estou exposto, eu sou mágico lá. Sim, Então, pensa que todo mundo que veio me cumprimentou, eu vou decorar o nome. Qualquer pessoa que tiver alguma interação. O neuromágico. Pelo menos o neuromágico lembra. Inclusive, não, eles lembram meu. Eu que não lembro. Inclusive, Nicolas, né? Inclusive, o Shaolin falou foi de mim que ele falou contigo ali na hora que ele falou: esse cara aí é bom. Mentira dele, eu não sou bom, não. O Shaolin é muito criterioso. Vive aqui. Para você ver. Nasceu nesse berço aqui. Eu sempre achei assim complicado esse negócio metafísico por questões óbvias, né? A primeira delas é que difícil, né? Algo que não tem. Eu aprendi com um professor há muito tempo atrás que só existem duas coisas no universo: uma é luz, a outra é matéria. E por exemplo, quando fala sobre Chico Xavier, e aí eu vou falar eu sempre falo na condição de professor quando eu participo. Inclusive eu tenho um canalzinho aí bem pequenininho de história e sociologia, que às vezes as pessoas acham que eu dou opinião, mas é porque acho que eu solto com tanta facilidade, o pessoal tem que saber que o pessoal acha que é opinião. Nesse caso, o Brasil, né, ficou famoso por ser um dos locais onde a população que pratica o espiritismo é grande, muita gente. Tanto é que eu ouvi certa vez de um... Mas que ainda é muito pouco, mesmo assim, né? Se for comparar assim, comparando com o lugar de onde veio, por exemplo, o que ele falou para mim foi o seguinte: ele falou assim, lá na França, onde ele foi inventado, não deu certo. Aqui no Brasil, foi uma maravilha, né? Aqui no Brasil... Inventado na França, mas, né, professor? Que, na verdade, as irmãs Fox eram americanas, né? Isso. A França mais melhorou, né? A França embalou melhor. Eu sei que o Allan Kardec fica sabendo delas, tem aquela coisa toda, né? Mas sim, claro, tem muito... boa parte vem na França, claro. Isso. E aí o que eu me recordo também é que uma dessas irmãs aí assumiu que realmente o que fazia não tinha nada de espírita naquilo, né? E você sabe como que ela fazia? Então, até que eu me lembro, era aquela coisa de bater o pé, estalar o dedo, né? Ela conseguia instalar as articulações e fazia muito barulho. Ela mexia aqui só e fazia um crack. Aí todo mundo... Parecia uma batida, sem contar também que casas feitas de madeira gemem pra caramba, né? Então tem esse detalhe, né? Então qualquer coisa era motivo. Então, essas pessoas, né, acabam querendo se apegar a essas questões místicas, porque dentro do Brasil existe essa coisa, sabe? A religião indígena era assim, sabe? Aquele apelo com as coisas místicas, porque para o indígena não havia bem uma separação entre o que era físico e o metafísico, porque para eles sempre havia uma ligação nesse sentido de que estava tudo envolvido. A natureza tinha uma força, as águas do rio tinham uma força. Quando a gente morre, existe um outro tipo de situação em que a pessoa está. Inclusive, existem que não seriam totens, mas seriam coisas parecidas que os indígenas cultuam como sendo a figura importante naquela aldeia, né? Então, no caso do espiritismo, é praticamente a mesma coisa, né? A necessidade de ter aquele contato último, né, com aquela pessoa que você admirava, que você respeitava, que você amava, isso faz com que muitas pessoas acabassem agindo de má fé, né? Como no caso do Chico Xavier e de qualquer outro por aí, né, que não consiga provar que essa pessoa está agindo de má fé, vai a subjetividade de quem está ali querendo falar com o parente, né? E aí entra aquele negócio que você explicou certa vez, né, da leitura fria ou da leitura quente, né, de poder jogar no ar certos elementos e vai falar, pô, é verdade, olha isso, só o meu filho sabia disso. Mas por que agora ele está sabendo? Porque em algum momento ela comentou com alguém, né, que em algum momento ela falou sobre isso. É uma pena que existam pessoas que ajam de tanta má fé assim a ponto de querer levar o dinheiro das pessoas, porque você falou bem agora há pouco, né? Eles dão um jeito de cobrar, sabe? Não existe almoço grátis. Não existe. No caso da moça aí, né, dessa senhora do algodão, você pagar R$80 um pacote de algodão, porque você só pode comprar o algodão dela, né? Quer dizer, eu não posso levar o meu. O meu custa 15 no supermercado. Mas não, tem que ser o dela que custa 80.
querendo ou não, é uma forma de ganhar dinheiro. É triste ver que Fora pessoas... que é uma atração turística, você movimenta Sim, a cidade. querendo ou não. O João não, de eu Deus vou lá movimentava porque... toda a cidade. Né? Não, eu vou lá porque a minha... Disseram que meu irmão tá lá no tempo. Ué, por que seu irmão não pode, né? Seu irmão falecido, por que ele não pode baixar na sua casa? Ué, ele não sabe o endereço da sua casa? Ele não morou com você? Seu pai, sua mãe, alguém que, né? Por que vai aparecer no centro espírita? É porque tem médiuns lá. Sem sentido. Você acha que parte desse sucesso do espiritismo é porque ele apresenta uma coisa mais palpável, ainda que em boa parte fraudulenta, do que, por exemplo, o catolicismo, onde você trabalha apenas com a sua crença, com o subjetivo. E aí talvez isso explicaria também o fenômeno neopentecostal, porque lá eles dão um jeito de materializar, né, a fé. Ou é retirando tumor, ou é demônio que fala. Eles querem cada vez ser mais gráficos. De certa forma, sim, porque querendo ou não, ainda, como eu falei, aquela questão mística que já tinha o indígena, quando vem o catolicismo português para cá, que também era muito místico, se mistura com aquilo, eles acabam juntando esses dois elementos, tanto físico quanto metafísico, para poder dar vazão à sua fé.